Pop Bola e Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Vão ter que me engolir. Uma relação entre homem e mulher, meio entre as quatro paredes. Pelé calado é um poeta, né? Pelé calado é um poeta, né? Ia lá no banheiro, na pontinha dos pés e batia umas vias. Tá no ar, o Pop Bola. Informação em segundo lugar. Salve, rapaziada! Começando mais um Pop Bola aqui na TV Max, no nosso canal no YouTube, nas plataformas digitais. Se você estiver aqui no YouTube, aproveita aí, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, ativa o sininho. E hoje mais um convidado sensacional. Vamos falar muito de Botafogo, vamos falar de futebol. Nosso querido Márcio Guedes, um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Tudo bem, Márcio? Obrigado, um abraço a vocês, tudo bem. Seja bem-vindo aí, Márcio. Como é que você está vendo esse ensaio aí para a volta do futebol brasileiro? Você acha que já é hora? É meio precipitado ainda? Olha, eu acho que tem que ser aos poucos, com muito cuidado. Tem que ter muito respeito por esse vírus aí. Todos os cuidados têm que ser tomados, testagem muito boa, procedimentos de infraestrutura nos estádios, sem público até que tenha uma vacina. Se for com cuidado, eu acho que os grandes clubes do Brasil já têm condições de voltar ao futebol, talvez em julho. E agora, tem que haver uma separação aí, porque os pequenos clubes e médios clubes não têm a estrutura dos grandes. E há federações que não podem fazer o esquemão de federações mais ricas, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado com isso. O que eu acho um desperdício de tempo e energia é ficarem brigando os grandes clubes entre si. Caso aqui de Botafogo e Fluminense contra Vasco e Flamengo. Às vezes por razões políticas e tal, né? Então, e as federações também que andaram muito apressando a coisa porque eles precisam das taxas dos jogos das federações. Elas vivem, não fazem nada, cafetizam os clubes, cobrando essa taxa aí de 10%. Por isso que elas estavam loucas desde maio para o futebol voltar, que seria um absurdo, né? Mas eu tenho a impressão que agora o Flamengo já provou isso, fazendo uma testagem muito boa, não tem ninguém positivo do Flamengo. O Botafogo vai começar a semana também uma coisa muito bem feita. Eu acho que teremos mais uns 15 dias de treinos e depois, segunda quinzena de julho, eu acho que aos poucos pode haver futebol sim, sem nenhum perigo, porque, olha, se em outras atividades os governadores e prefeitos já estão abrindo, você vai para a cidade, está tudo funcionando, quase tudo funcionando, porque o futebol que tem médico, tem estrutura, tem assistência, sem torcida, só com poucas pessoas, por que não poderia voltar? Então, em nome inclusive da economia desses clubes, da sobrevivência deles, e até do lazer das pessoas que andam tristes em futebol, eu acho que é hora de voltar. A Europa já está provando que pode voltar de acordo com o tempo, né? O grande problema, me parece, primeiro que a federação, falando da Federação do Rio, é impressionante, mas ela ganha mais até do que a maioria dos clubes, né? Não, ela sai sempre positivo. Ganha do que sempre todos. positivo. Os jogos ela só ganha, né? Ela só ganha, não tem prejuízo. Só ganha. O superávit dela é brincadeira, né? E eu acho que o grande problema é que nem os governantes se entendem. Você tem um governador mandando abrir, mas o prefeito falando, não, por enquanto aqui na cidade do Rio de Janeiro não vai abrir nada. Então há que se ter essa concordância entre os governantes, né? Para depois você poder usufruir dessa concordância dos caras. Eles não se entendem, Márcio? Sem dúvida. Olha, no mundo inteiro houve problemas políticos em relação à pandemia, mas o Brasil foi demais, né? Essa briga política em todos os níveis é uma coisa irritante, porque se colocou interesses pessoais, políticos acima de tudo. Mas tenho a impressão que agora as coisas estão... Eu sou sempre otimista, acho que está começando a entrar no caminho melhor, principalmente em relação a essa volta às atividades normais, e as pessoas estão mais conscientes. Enfim, acho que o futebol vai voltar com tranquilidade. Agora, outros aspectos da vida nacional, a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer, né? Acho que esses próximos 15 dias vai falar muito. Esses próximos 15 dias vai falar muito, porque a flexibilização aqui no Rio de Janeiro está diminuindo. Começou praticamente hoje. Então, acho que com esse tempo do vírus se manifestar e tal, os próximos 15 dias pode-se dar um passo muito grande para frente, ou então, infelizmente, ter que trancar todo mundo, porque o povo também abusa. Eu estive na rua hoje pela manhã fazer um exame e, assim, muita gente sem máscara, muita gente meio que vida normal, as pessoas abaixam a máscara para fumar, aí depois mete a mão na cara e tudo. Pois o povo também não... O que eu ia até falar isso pro Márcio é que ele achava que eu acho que essa questão do futebol voltar tem muito a ver com a questão cultural
né? E eu acho que os jogadores, porque os jogadores, pelo que eu soube do protocolo, o cara vai lá, testa, não sei o que, blá, 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 mas o problema é quando ele acaba o jogo, ele volta para casa. Eu acho que tem que ter uma cartilha, e aí isso tem que servir para todo mundo, de conscientização, porque eu acho que esse é o grande problema. Não te parece que isso que é o grande impeditivo de começar, Márcio? Olha, o Flamengo protocolos. Esse protocolo é interessante, que a testagem era contínua, com familiares, funcionários do clube. É difícil fazer isso com muito rigor, com muita disciplina, realmente. Mas tem que ser feito. O jogador tem que ser testado continuamente, inclusive os familiares deles. Então, se isso for feito, eu acho que é tranquilo. Agora, não é impossível você jurar que não vai acontecer nenhum caso, né? É muito difícil. Agora, mas é só o jogador, né, Márcio? No Globo aí dizendo que a FIFA, inclusive, usou esse protocolo que você citou do Flamengo aí como modelo ideal para a volta do futebol. O problema, eu acho, é a minha opinião, sem aqui preconceito, sem nada, são os times pequenos, né, Márcio? E o Flamengo tem condição de fazer isso, o Fluminense, o Botafogo, o Vasco. Agora, e os times menores? Será que tem essa condição? Será que vão ter essa estrutura para fazer o que o Flamengo faz? O Flamengo praticamente fez um hospital de campanha dentro lá da sede do Flamengo. É o que você falou, estão testando todo mundo. Familiar, porteiro, todo mundo é testado. Mas não sei se o Flamengo está muito acima de todos. O Flamengo está com nível de estrutura, de condições materiais, muito acima dos outros. Agora, outra coisa também, cada lugar do Brasil é diferente. Por exemplo, o Sul e o Centro-Oeste. Não, nem se fala. A situação da pandemia é muito mais confortável. Eu tenho amigos lá no Mato Grosso do Sul, praticamente não existe. A coisa está tranquila. Curitiba. Minas, que para mim é o maior mistério. Se vocês tiverem me explicarem o mistério. Mas Minas está subindo agora. Eles estão subindo. Vou chamar notícia, eu não sabia não, porque estava até feliz. Como é que pode um estado tão... Talvez seja muito espalhado lá. Agora, o Nordeste é preocupante, principalmente Recife, Fortaleza, né? E Rio e São Paulo realmente. Norte, né? Com Manaus lá, Manaus. Isso é Pará. Você falou da federação, que cafetiza os clubes, mas eu acho que por trás dessa volta do futebol, muita gente achando precipitada até, está o fator televisão, né? Que é notório, está tendo uma pressão da televisão para a volta do futebol, né? Porque a televisão está perdendo patrocinador, não está dando de audiência, passar jogo antigo, e os clubes acabam sendo reféns da televisão, né? E tem esse elemento televisão por trás disso também, né? Não, sem dúvida alguma, mas eu acho que isso é uma coisa de ida e volta, né? Os clubes também precisam desesperadamente desse dinheiro, né? E o próprio nós, que somos torcedores, jornalistas também, o futebol faz uma falta tremenda. Eu acho que não é uma coisa tão assim secundária, não. Eu acho que futebol é fundamental para a nossa vida. Eu acho que futebol é a coisa mais interessante que existe em matéria de... Dizem que até a coisa menos importante, porém que mais... A mais importante das menos importantes. Exatamente. Tem uma frasinha que eu não lembro agora exatamente como é que é, mas que diz isso. É a mais importante das que tem menos importância. Das importantes, exatamente, é isso aí. E a gente sente como faz falta, né? Os domingos estão muito vazios, né? Lembra até aquela música do Vazio na tarde de domingo, oi. Aquela do Milton Nascimento e Fernando Brant, se não me engano, né? Que é uma música maravilhosa, que se referia a uma outra situação. Todo mundo parava para ver o futebol. Agora para sem futebol, né? A música ficou dramática. Mas o domingo foi animado ontem, tenho certeza. Assistindo aquela final entre Botafogo e Santos, não é não, Márcio? Foi muito animado. Teve até umas coisas assim meio surreais que aconteceram, né? O Donizete, todo mundo comentou, né? Abriu a marmita. Mas foi o Donizete. Eu fiquei com a impressão que o Donizete ele estava na imagem, ele estava com a fala. Eu não acho que ele ia dar esse mole. Eu vi ao vivo. Eu acho que foi o Galvão que deu uma cochilada lá do outro lado. Não, pois é. Que o Donizete estava na imagem, estava falando. Eu acho que quem cochilou foi o Galvão. Se fosse ele, o Donizete teria um susto. Teria um susto. Pois ele balançava, mas ele não balançou. Então, e aí a gente entende que o Luiz Roberto, no estúdio, também não ia fazer isso, no estúdio. Nenhuma reação, cara. Não é possível que passando. Eu estava vendo ao vivo, Márcio, e depois eu vi o vídeo atentamente, porque eu achei curioso. Na hora eu falei, que isso? Aí depois eu fui ver o vídeo. Pode não ser nada disso, pode ter sido um outro barulho semelhante. Claro. Faço uma versão, é muito gostosa, é muito deliciosa. É isso, Márcio, A versão é melhor que o fato. Lógico, exatamente. Agora, o jogo foi um belo jogo, um jogo de drama. Donizete entrou sem condições, o Botafogo resistiu e sofreu muito. E não aceita esse negócio. Foi gol de impedimento. Tudo. Até hoje, com o VAR, acusaria impedimento. Mas o Santos fez um gol irregular também, o cara levou com a mão pela direita. Então, no primeiro jogo, o Botafogo também foi prejudicado. Então, isso é papo furado.
Eu acho que valeu, o Botafogo merecia. Mas, Márcio, independente da questão de impedimento, de arbitragem, o Wagner agarrou para Tedel também. Foi isso que eu ia falar, pegou tudo ele. Eu, como botafoguense, vou confessar uma coisa, sofri de novo vendo o jogo. Eu achei que eu também. Ia ficar nervoso, é? Nervoso. Você sabe que vai ser 1-1, mas eu fiquei nervoso. Não é possível. Eles vão virar. Vão virar. É verdade. Você sabe que o Frajola falou que o Márcio, que o Wagner fechou o gol. O Wagner, na verdade, fez 3 defesaços assim, impressionantes. E, é verdade, fez um campeonato de 95 muito bom. Maravilhoso. Mas aquele time do Botafogo, Márcio, você há de convir comigo, pô, que time raçudo, né, cara? Que time de entrega, de disposição, de comprometimento, né, cara? Sérgio Manuel, Jamir, aquela meiuca ali com o time já tinha feito um bom carioca. Aí contrataram o Gonçalves e o Donizete, que estavam no futebol mexicano. Aí os dois encaixaram. O Gonçalves junto com o Gotardo, que eu sei que tinha uma garra impressionante, e o Donizete junto com o Túlio. O Donizete voltava muito para marcar também. O meio-campo também, o Leandro fez um campeonato maravilhoso. Maravilhoso. Então foi um time que se encaixou e deu orgulho pra gente, né? Que saudade daquele Botafogo. Mas foi roubado, Márcio. Estava impedido. Muita saudade, Márcio. Na hora ninguém falou de impedimento. Na hora, claro que falou, todo mundo falou, pô. Na hora não, da transmissão não. O Arnaldo crava, inclusive, posição legal, não é? Claro. Aquilo ali... Foi muito rápido aquilo. Aquilo ali, incluíram o Arnaldo nessa transmissão nova aí, que na original ele não falou nada. No Flamengo eles não falam nada. Nada. Nunca. Márcio, você acredita? Você ainda acha que vai poder assistir um outro título do Botafogo, campeão brasileiro? Rever um Botafogo grande? Olha, eu espero viver pelo menos mais uns 10 anos. Então, mais? Eu acho que Márcio. Eu acho que dá. Não, eu não digo por você, não. Olha aqui, ó. Eu tenho mais uns 30 anos, eu digo pelo Botafogo. Não, que é isso? 30 não. 30 não. Eu tenho mais idade que vocês imaginam aí. O Montenegro está falando aí que vai ter investimento, que vem a Botafogo S.A. Se isso acontecer, eu acho que há condições. O Botafogo tem história, tem tradição, tem torcida, muito maior do que o pessoal disse por aí. É a torcida que não vai ao estádio, está cansada de sofrer. Mas se você se lembrar, em 99, Botafogo Juventude, Botafogo colocou 104 mil pessoas no Maracanã, porque ali, quando o time é bom, a torcida vai. Uma torcida muito sofrida, muito amargurada, né? Muito desgastada por derrotas nos últimos anos. Né? Não, e quando precisa, a torcida comparece, né? Claro. O problema é que são muitas exatamente. São muitas decepções. Isso dá uma desanimada. Mesmo de verdade. Agora, não sei o que você acha, Márcio. Mas desmandos, né, Lopes? Teve lá. Também. Teve umas administrações lá do Botafogo. Que haja paciência, né? Ao longo de 100 e tantos anos, né? Mais 900 milhões, né? Agora, Márcio, eu não tenho outra saída. Eu acho que a profissionalização, o tal da SA, precisa sair, né, cara? Isso é fundamental. Futebol... Não tem jeito mais. Não. Pro Botafogo, né? O futebol acabou a era do esporte amador, de mecenas. Eu acho que é hora do Botafogo se profissionalizar. Tenho a impressão que os melhores estão ajudando muito e o Botafogo tem alguns contatos interessantes. Pena que essa pandemia atrapalhou tudo, né? Foi uma coisa lamentável, né? Se não fosse ela, a coisa estaria muito mais acelerada. O Montenegro está com esperança de... Eu tenho um relacionamento bom com o João Moreira Salles, o cineasta. Aliás, os dois são cineastas, um é documentarista e o outro E ele tem uma expectativa interessante. Não como mecenato, mas como uma realidade de investimento que pode ter retorno, que o Botafogo tem condições pela sua história, pela camisa e por tudo mais, de ser um clube aí que seja protagonista e não coadjuvante, né? Até nisso o Flamengo deu sorte, né? Ele está negociando com um patrocinador novo, que é a Amazon Prime. Porra, e é uma dos nichos que mais cresceu, né? Filme, streaming de vídeo, todo mundo tá vendo, cresceu pra cacete. Até nisso o Flamengo deu sorte. O Bandeira de Melo fez uma boa administração também, né? Fez. Foi o começo de tudo, né? Durante vários anos não contratou muito, tratou de enxugar tudo. Foi o começo do acerto aí. E o Flamengo tem uma situação de torcida, de investimento muito grande, muito superior aos outros também. Isso ajuda demais. Mas isso aí, Márcio, também é a relação custo-benefício. Eu acho que tem muito isso. Eu acho que qualquer um dos 4 do Rio,
ok, um tem a torcida maior do que do outro e tal, não sei o quê. Você vê, por exemplo, o Vasco. O Vasco, a renovação de título de sócio, o que os vascaínos estão fazendo com o clube, com todos os problemas de políticos e tal, é um negócio absurdo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que... É muito pouco. Não, mas peraí, mas tem a torcida... Levantar. Não, mas a torcida é o patrimônio. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que qualquer um dos clubes, dos 4 grandes, independentemente de números absolutos, se o time estiver bem, ganhando, conquistando, a torcida aparece. A torcida não é chega torcida. junto. O Márcio não está nem falando de torcida, cara. O Márcio está falando de arrecadação. A torcida não pode ser. Mas a torcida não é o carro-chefe de arrecadação. Pode dar uma força pro time. O Flamengo lá atrás, ele citou o Bandeira de Melo, o Flamengo estava mal pra cacete. Com o Bandeira de Melo não ganhou nada. Ficou lá 6 anos e não ganhou nada. O Flamengo é um problema mais administrativo, né? Exatamente o que eu estou falando. O time não estava bem, não, com o Bandeira de Melo. A administração dele é que revolucionou. Ok, é o que o Márcio está falando, mas o time não estava bem, não, cara. Sim, mas a relação que o Calheiros está colocando em torcida é o poder de consumo também, não é só de administração. Eu vi uma pesquisa uma vez, por exemplo, assim, tem aquele mito que a torcida do Flamengo é mais popular, está numa classe mais povão e tem uma classe financeira menor. Só que o menor do Flamengo, na classe A, é maior do que a maioria do Fluminense na classe A, por exemplo. Então, não dá para você medir igualmente. Não, a gente tem mais dinheiro aqui, menos dinheiro ali. Porque o poder de consumo do Flamengo é muito maior em qualquer classe. Mas então, a torcida ela faz parte dessa recuperação. Não basta só ter uma administração legal. Não interessa o Flamengo se isolar também, né? O Flamengo depende dos outros. Senão, Exatamente. Se o Fluminense, Vasco e Botafogo se enfraquecem muito, o Flamengo é muito ruim. Ficar o futebol brasileiro com Palmeiras, Flamengo e Grêmio vai ser ruim para os outros também. Mais ou menos, né, Márcio? É muito difícil, hein? Mas mais ou menos também, que lá na Espanha, na Espanha, Barcelona e Real Madrid estão com os burros cheios de dinheiro também, estão nem aí para os outros clubes também. Não, mas a realidade é diferente. Mas a realidade pode ser diferente. Mas o Real Madrid e o Barcelona, eles são absolutos na Espanha. Na Europa, não. Quando chega na Champions, eles são arriscados a perderem na semifinal, nas quartas de final. É isso que o Márcio está falando. Aqui no Brasil, se navegar sozinho, vai navegar sozinho. Vai jogar Flamengo A contra Flamengo B. Vai virar o Bayern na Alemanha. Vai virar o Bayern na Alemanha. E aí acaba o futebol. Cheio do dinheiro. É ruim virar o Bayern? É ruim virar o Barcelona? Não, acho que ninguém acha isso, não, né? É ruim. Mas o Flamengo é banco, pô. Está acontecendo uma coisa curiosa. Lá, os torcedores estão começando a dar muito mais importância à Champions League, que é o campeonato da Europa, do que os campeonatos nacionais. É como se fosse o estadual aqui e o campeonato brasileiro. A comparação um pouco não é tão legal. Eu acho que a comparação é com a Libertadores, né, Márcio? O estadual e uma Libertadores. Não, mas o que? Entendi. Os campeonatos estaduais perderam muita importância aqui, assim os nacionais também de lá também caíram muito de interesse. Não de arrecadação, mas de interesse de quem é campeão. Vale muito mais a Champions League hoje. Realmente é um espetáculo, o melhor campeonato do mundo, né? Eu acho também. E é onde tem competição de verdade, né? Porque os campeonatos europeus, os nacionais são sempre os mesmos ali, os 2, no máximo 3, dependendo do país. Né? E onde rola grana também, né? Grana, visibilidade, é tudo. Total. E lá é bom porque é tudo pertinho um país do outro, né? Fica muito mais fácil. Pois é. Isso tem o fator geográfico também é uma questão. O Brasil é um país continental. Então, essa realidade da Europa, para o Brasil, a meu ver, vai ser um tiro no pé. Por isso que não dá para comparar. Ô, Márcio, a gente estava conversou com o Gerson, tem umas 2, 3 semanas, né? E falando sobre a contratação do Honda, que ele é um crítico, né? Quanto à contratação do Honda, ele disse que o Brasil virou um Eldorado de ex-jogador de futebol e citou o Honda. Você concorda com ele? Em parte, né? Eu acho que, infelizmente, está acontecendo isso. O Brasil está pegando o pessoal que já está em fim de carreira na Europa, não só os próprios brasileiros de fim de carreira lá, né? Se falar até agora do Marcelo também vir para o futebol brasileiro, como esses estrangeiros aí, Yaya Touré e outras, né? Mas é o jeito de fazer o quê? Nosso futebol, infelizmente, virou um mau exportador, porque exporta gente que nem tem chance de ser ídolo aqui, e um mau importador, porque está importando gente que já deu o que tinha que dar, veio aqui para ganhar dinheirinho e tal. Agora, há casos e casos, por exemplo. Eu acho que o Sidorf foi uma boa para o Botafogo.
Aquele ano que ele ficou aqui, né? O Rony foi ótimo, né? Foi ótimo. Classificou para Libertadores, né? Márcio, o Seedorf, a vinda do Seedorf entra naquela coisa da administração, porque o Seedorf veio, conquistou, foi campeão carioca, levou o Botafogo a Libertadores e foi muito mal aproveitado pela administração à época no Botafogo, que não soube fazer girar o nome do Seedorf, né? Então, a favor do Botafogo. E o Maurício, que era o presidente, depois estava muito mal no segundo mandato dele. Sim. E administrou mal o Botafogo, cheio de dívidas, e o Seedorf acabou se aborrecendo também, viu que estava muito bagunçado e foi embora, né? E é um problema do futebol brasileiro também, que dificilmente consegue segurar uma situação boa, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais Márcio Guedes aqui no Pop Bola. Quero saber o segredo do bigode. Como é que o Márcio mantém? Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, Costa Azul vem que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, Costa Azul vem que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Pop Bola! Informação em segundo lugar. Estamos de volta com o Pop Bola, hoje recebendo o Márcio Guedes. Márcio, qual o segredo aí para manter o bigode? Quanto tempo você está com esse bigode aí já, Márcio? O negócio é o seguinte, até 1970 eu não usava nem barba nem bigode, eu passei a usar barba. Aí depois começou a me encher o saco e tal, meio calor, aí todo mundo tira a barba, eu tirei a barba, mas quando eu estava tirando a barba, eu falei, até que eu não fico mal de bigode, não. E até hoje fico. Que era uma moda na época, né? Agora, eu acho que o bigodão. Não, mas até hoje tem muita gente, né? O pop americano, o Robert Redford teve uma época que usou muito bigode também. Ainda tem, né? Eu acho que o bigode fica bem em rostos mais redondos. Né? Quem é muito magro, muito ossudo, não fica muito bem, não. É questão de... Eu acho que eu fico bem. Mas meu bigode está meio esbranquiçado, né? Coloca um pretinho assim de vez em quando para ficar... Existem barbas e barba de barba, né, Márcio? A barba do Calheiros é uma coisa fétida, horrorosa, podre. Não, senhor, minha barba é Dom Pedro. Essa barba é podre. Porra, dá nojo. Minha barba é comendo uma acarajé, dá nojo. Mas, cara, dá muito trabalho, porque às vezes coça muito, né? Quando tá crescendo, coça demais, né? Não, mais ou menos. Eu sempre usei também. E engraçado isso que você falou, porque eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu, por exemplo, minhas filhas, quando eram pequenas, uma época, eu sempre usei barba. E quando eu tirei, elas não me reconheceram. Não, cadê meu pai? Cadê o meu pai? Por causa da barba. Então eu não tiro. Agora, nessa quarentena, eu larguei de mão. Tá crescendo mesmo, mas eu cuido, eu lavo e tal. Tem todo um. Tem um trabalho, dá um trabalho da porra. E o bigode do Mar, eu me lembro, o bigode do Mar, às vezes chegava na frente, inclusive nas transmissões aqui, bigodão preto. Era um bigode de respeito, parecia o da batata Pringles. Era um bigode de respeito. Não, mas é o que o Lopes falou, cara. Na época era moda, todo mundo usava. Todo mundo tinha bigodão grande, que tinha, porra. Você não gosta o Magno é o grande nome dos bigodes. O pessoal dizia que era o Magno, dizia. O ator do Magno, como é que é o nome dele? Puta, não vou lembrar. Né? O Tom Selleck. Procurei. Tom Selleck. É isso. Ô, Márcio, você... Vamos fugir do bigode do Márcio. Oi? Vamos fugir do bigode do Márcio. Sim, à vontade. Pode ter, eu gosto do bigode. A barba, bigode, cabelo, isso é a nossa marca registrada, né? Isso. A nossa não, né? O do Lopes e do Frajola, não. Falta. Fala, Lopes. O Márcio é de uma geração de jornalistas, uma geração espetacular de jornalistas, e numa época em que havia um equilíbrio na reportagem, na cobertura, de uma maneira geral, do jornalismo esportivo, né? E isso, ao longo do tempo, foi ficando desigual absurdamente. Hoje você tem lá o Flamengo muito falado, o Corinthians em São Paulo muito falado, e o resto, amigo, é 2 minutos, 3 minutos. Como é que você enxerga isso, cara? Olha, eu fui repórter numa época maravilhosa. Eu cobri a Copa de 70, por exemplo, como repórter, Correio da Manhã com Trajano, João Máximo, Luiz Roberto Porto, uma turma muito legal. Era uma época que a gente ia para a concentração da seleção brasileira, almoçava às vezes com jogadores, olha só. Eles falavam com a gente com o maior tranquilo, não tinha negócio de assessor. Inimaginável isso acontecer. Inimaginável, né?
Nem falar, quanto mais almoçar. Exatamente. A gente ficava amigo deles e tal, e que não impedia que se fizesse críticas e tal, eles até reclamavam. Então, e ser repórter era outro nível. E a imprensa escrita tinha uma importância e uma repercussão muito maiores até do que a televisão. Você tinha salários maiores até. O Estadão, trabalhando no Jornal da Tarde, no Estadão, ganhava muito mais que o cara que trabalhava em rádio e, eventualmente, em televisão. Depois que a Globo foi aumentando os salários e tal, hoje em dia, a televisão paga muito mais, o jornal impresso está cada vez menos importante, infelizmente. Mas é a época da internet, outro mundo. Acho que cada época tem a sua vantagem e desvantagem. Né? Mas você cobrir esporte hoje, eu acho que deve ser menos interessante que antigamente, porque há um distanciamento muito grande, né? Da fonte com o jornalista. Né? Você tem que, muitas vezes, a parte crítica de opinativa pode crescer, mas da informação, eu acho que a internet tirou um pouco da imprensa escrita a sua importância. Isso em todos os setores. E cada vez mais, me parece que cada vez mais está sendo nichado, a informação está sendo nichada. Digo isso. Cada vez mais você tem canais que falam do Botafogo, você tem canais na internet que falam do Flamengo, canais que falam cada um com o seu canalzinho lá do seu clube. Eu acho que o furo também já era, né? Essa coisa do furo também já era. Quando você pensa que vai dar o furo já deram por você. Não, é o que o Márcio falou. Tem aquela questão do vestiário também, né, Márcio? Que você entrava ao vivo no rádio com um cara de cueca do teu lado no vestiário. Claro. Ele falava alguma coisa que ninguém sabia e você conseguia tirar dele. Hoje em dia, o cara senta numa mesa, pergunta combinada. É horrível, né? Piorou muito. Isso aí piorou muito, né? E tem que ter cuidado, porque o jornalismo não profissional dá margem a muito fake news, você tem muita informação verdadeira, tem que fazer uma triagem muito rigorosa. Isso em todos os setores, setor político, setor cultural, setor esportivo, tudo. Aí entra aquilo que você falou, é o jornalismo opinativo. Você tem que opinar sobre alguma coisa que já aconteceu. A notícia em si, o lead da matéria, você não tem mais. Mas o jornalismo opinativo, eu acho que está numa transição que ele está muito em positivo. Né? Como se você fosse um imbecil e que estivesse opinando e que sabe de tudo. Você tem que isso é por causa das redes sociais, né? Tem que ser um pouquinho mais humilde para você dar a sua opinião. É isso. Pode crer. Mas não como dono da verdade. O jornalismo político, por exemplo, está uma coisa que... Todo mundo falando a mesma coisa e querendo dizer que aquela é verdade. Esportivo também, muitas vezes. Não pode ser desse jeito. Tem que respeitar. E você sempre trabalhou com total isenção e mesmo tendo admitido, durante toda a sua carreira, que você torce para o Botafogo. Você teve algum problema com isso, não? Não, eu tive problema com a torcida do Botafogo. Que achava que por eu ser botafoguense, eu era muito rigoroso, eu era um falso botafoguense, eu era rubro. É verdade, não estou exagerando, não. Na época do Zico, eu cobri o Flamengo, no Brasil inteiro o pessoal achava lá que eu era Flamengo, porque eu estava elogiando o Flamengo, campeão de tudo, timaço e tal, né? E havia essa coisa de a torcida cobrar que você, por ser botafoguense, tinha que elogiar o Botafogo, que não é verdade. Eu elogiava que era o bom, que era o melhor, lógico. Até hoje, pessoal, eu tinha muito mais amigos no Flamengo que no Botafogo, por exemplo. Que é absurdo. O presidente do Botafogo, Charles Boré, na época, quis tirar meu emprego na Bandeirante, TV Bandeirante. Pediu minha cabeça. O problema só no coração, né? Sofreu muito, né, com o Botafogo esses anos. Mas tive algumas boas alegrias, né? 89. A Márcio pegou a época de ouro do Botafogo, né, Márcio? Peguei até o Garrincha, pô. Peguei o Garrincha. Não como jornalista, mas como criança, eu peguei o Garrincha. Peguei o Jairzinho, Roberto, 89, o gol do Maurício, e depois o 95, né? Não, o Márcio pegou a época de ouro. Né? Hoje deve ser muito mais triste, realmente, ver esse time do Botafogo jogar, depois de ter visto tanto time bom, né? Também acho que você fica essa nostalgia, mas eu acho que isso é muito. Isso reforça a paixão, isso mantém o clube de pé. Como o Corinthians ficou 22 anos sem ser campeão, 23 ou 24, o Botafogo ficou 23, né? E a torcida se manteve ali em pé, porque a torcida resiste, é resistente. Então, acho que isso reforça tudo. Acho que o Botafogo tem uma torcida grande e não vai morrer, não. O Botafogo. Você vê como falam no Botafogo, até os flamenguistas aí vivem preocupados com o Botafogo, querendo sacanear. Nossa, uma preocupação. Você não sabe como eu fico preocupado com o time do Botafogo. Eu nem durmo pensando no Botafogo. Vocês se preocupam em sacanear o torcedor do Botafogo. Lógico, isso eu me preocupo. Porque também não é fácil, é empurrar bêbado na ladeira. Eles dizem que não, Botafogo é um bairro, não sei o quê. Não. Qualquer coisa que você poste lá, mas aí qualquer coisa. Ele vai lá. Eles se incomodam com tudo. Ô, Márcio, eu te faço uma pergunta. Eu sempre admirei muito o teu trabalho
pela maneira como você o fazia nas mesas, com muita tranquilidade, as suas críticas de uma maneira pausada, equilibrada. Ele era pai de santo, Calheiros? Não, nas mesas redondas. Não, ele entendeu, pô. Nas mesas, aquelas coisas de debate. Não, aquelas coisas. O papo era sempre muito tranquilo, as críticas inteligentes. Mas, de vez em quando, o pau quebrava. Principalmente, se eu não me engano, com o Eurico Miranda. Foi o cara mais difícil, assim, numa condução de uma entrevista, de um debate, mano. É porque o Eurico é mal educado, né? Grosseiro, né? Ele chegava logo batendo, né? E você tinha que reagir, não podia ficar na sua. Reagir da maneira do possível, não como ele, né? Porque eu tinha lá um nome a zelar, era jornalista e tal. Mas tem razão, o Eurico era difícil, né? Agora, uma coisa interessante é o seguinte, eu era garoto ainda, com meu pai, ficava vendo mesa redonda, a antiga Facite, lá... Nelson Rodrigues. E eu tinha uma admiração pelo João Saldanha, nosso querido João Saldanha. E depois fui trabalhar com ele, fazendo mesa redonda com ele, na Manchete. Manchete. Anos 70 e tal, bola na mesa e tal, e foi espetacular. Inclusive, o jogo Botafogo-Flamengo de 89, eu comentei com ele, pela TV Manchete. E foi muito interessante porque ele, ao mesmo tempo, comentava para a Rádio Tupi e para a TV Manchete. Então ele corria de uma cabine para outra. Ele dizia para mim, fica aí, vai. E tinha que andar de vez em quando para dar um comentário aqui, outro lá. Olha que loucura, hein? Pouca gente sabe. Grande muito figura, bom, né, cara? Eu não sabia disso, não, rapaz. É verdade. E em 90 ele foi fazer a Copa do Mundo sem condições. Foi assim, contra a família. Morreu lá, né? Morreu lá. Eu assisti o drama dele, não foi nenhum jogo, ficou lá, fez 1 ou 2 mesas redondas. Mas o João foi uma lembrança maravilhosa, uma referência fantástica em nossas carreiras e nossas vidas. Né? E que honra sua em poder trabalhar com ele, hein, rapaz? Sem dúvida alguma. Então, Márcio, eu acho que o grande diferencial do João, teu, do Tchê, que é isso aí? O Tchê, Luiz Mendes, essa galera da antiga toda, eu acho que o grande diferencial Sandro Moreira. O Apolinho que está aí ainda. O Apolinho, bem lembrado, o Apolinho, o Armando Gerson, o grande... A elite da imprensa era botafoguense. É verdade. É verdade isso. E também grandes compositores, como Vinícius Moraes, o Paulo Mendes Campos, escritor, tinha uma gente que era botafoguense mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte... O rubro-negro, né? Incomoda. Não, inclusive o clube de futebol vive disso, né? Porra, incomoda nada, Márcio. Eu quero título, porra. O seu vive da imprensa. O título é relativo, mas o título é muito relativo. É relativo? Tá igual Parreira, gol é relativo também? Os grandes jogos é que valem, os grandes momentos. Aonde? E tal. Isso é coisa na história, né? Isso é coisa de botafoguense, rapaz. Mas o que eu quero dizer... Tá bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que esses caras, eles falavam a linguagem do povo. Você ouvia os caras falar, você entendia o jogo, entendeu? Hoje, eu acho que está muito mais complicado. As pessoas querem isso, um pouco do que você falou lá atrás, que tratam todo mundo como idiota e só a opinião dele é a boa. Impor a opinião. E trata o cara que está ouvindo ou está assistindo termos, de idiota. As leituras de jogo. Eu acho que esse é o grande diferencial de vocês para essa galera que está chegando agora. O que vocês acham? Eu acho o seguinte, a nova geração de jornalistas esportivos de televisão é bem preparada, tem gente, sabe, que de alto nível de estudo, mas eles insistem demais na parte tática e estatística. Exatamente. O que mais me irrita é dizer o seguinte, nos últimos 30 minutos de tal jogo foram marcados tais gols. Olha, gente, futebol tem que ser visto pelo lado técnico, tático, físico, emocional, e até pelo lado místico também, pelo lado da sorte e azar, que conta também. Sorte e azar fazem parte do futebol, que torna o futebol um esporte maravilhoso. É isso. É tática. O cara fala, não, porque tem que botar o cara pelo lado esquerdo, porque ele só chuta com o pé direito. Isso, às vezes, a realidade... o cara vai e faz um gol de canhota. É lógico. Futebol não é a ciência exata, né, cara? O meu amigo tem um grande comentário, eu gosto muito dele, Paulo Vinícius Coelho. Trabalhei com ele muitos anos na ESPN. Gosto muito dele, ele sabe disso. Mas eu já falei com ele. O PVC, você às vezes exagera um pouquinho, a parte tática, estatística, só um pouquinho mesmo. De vez em quando você fala uma coisa assim meio de paixão, de a sorte, azar, põe um tempero aí de loucura, que aí dá certo, quer dizer. Cara, e a gente teve tantos exemplos, né? Tantos exemplos desse negócio de estatística no futebol. Mas isso é muito conta, cara. O Flamengo... esse jogador aí já entrou
porra, fez um gol, sempre faz um gol, aí o outro time contratava, o cara não fazia nada. E a estatística não vale de absolutamente nada. Né? O Flamengo tem feito gol no finalzinho, uns 2 minutos, aí faz 2 minutos no primeiro tempo. Você assiste um jogo de basquete, um jogo da NFL, um jogo de hockey, de beisebol, os caras só falam de estatística o tempo todo. Isso é muito da imprensa esportiva americana. Sim, mas isso é basquete. Basquete é diferente. Basquete até acho que sim. Futebol americano também. Futebol americano é muito requintado nas regras. Tem milhões de regras. Não. O futebol é futebol. Futebol é diferente. É povão, são culturas diferentes. Duas redes, eu 12 caras de cada lado, a bola chuta, se entrar é gol, cara. O futebol americano chega a dar raiva, porque o cara para entre uma jogada e outra. Claro. Ele fala, é a primeira vez que esse recebedor, dentro de uma quarta-feira, num dia ímpar, pega essa bola. Ô, Márcio, pra você que é botafoguense, que é coisa mais emblemática do que aquele gol do Maurício, camisa número 7, se eu não me engano, aos 21 minutos, no cruzamento do Mazzolini, que tem uma combinação que dá um ele ainda foi empurrado pelo Leonardo. Ele foi empurrado pelo Leonardo. Foi empurrado. O Leonardo tinha que ter sido expulso naquele lance, inclusive. Foi empurrado violentamente, foi falta técnica. Essa molecada de hoje aí, eu acho que não lembra, né? Mas já o pessoal da nossa geração assistiu muito, mas muito mesmo, Manchete Esportiva. Né, que era o Globo Esporte, né? Vamos colocar, era muito melhor que o Globo Esporte. Foi o teu grande hit, o Manchete Esportiva, não? Olha, você agora fez uma questão difícil para eu responder. Em termos de televisão, você diz assim? Olha, em termos de repercussão, vamos combinar assim, eu acho que a mesa redonda que a gente fazia, primeiro foi na Bandeirantes, que era toque de bola, não, bola na mesa, depois toque de bola na Manchete, que era domingo. Tinha Calvão Bueno, Luiz Lobo, Sandro, João Saldanha, o Demário, Paulo Stein, o apresentador. Essa tinha uma repercussão fabulosa, fantástica, um negócio de louco. Depois da Manchete também, quer dizer, agora em termos assim de programa, de informativo, também a garotada via muito no meio-dia essa Manchete. Via muito. O pessoal do shopping, a gente fez um levantamento de público lá, impressionante. O pessoal assim de 10 a 20 anos era um público. Eu voltava do colégio correndo, cara, para não perder. Tá vendo? A Miriana Ciribelli apresentava comigo durante um tempo, depois nós dois. Isso. Era muito legal fazer aquilo. Agora, a nossa mesa redonda na ESPN também teve boa repercussão. Na época era o Trajano, Calazans, eu. Mas, de repente, eles mudaram tudo, fizeram uma renovação geral, muito exagerada, e ficou muito paulista, né? E muito tática. Perdeu um pouquinho o diferencial que tinha, né? Até aquele programa do Trajano, que ele colocava música, cultura, sim, né? Era uma coisa interessante. Ou então o Juca foi com a entrevista dele, que era outro diferencial. Mas o pessoal agora está querendo fazer tudo igual. E você mesmo terminava esse programa na ESPN, você terminava dando dicas de filme, né? Claro que eu adoro cinema, eu adoro Colocavam cinema. Isso aí. E isso tem que misturar um pouquinho o futebol com outras coisas. O pessoal gosta. É o que fazia muito o Redação Sport TV, com o Marcelo Barreto, né? Exatamente isso. E tem que ser cada vez mais, né? Não pode ficar limitado teu mundo fechado no futebol, né? Principalmente agora, né? Pandemia acabou. Você vai falar de futebol de quê? Se você não fala de outra coisa... Tem que falar muito de cinema, que tá todo mundo vendo cinema em casa. Já zerou Netflix? Já zerou, Márcio, Netflix? Não, só que eu tenho um negócio, um aparelho que eu coloco, eu pego tudo isso aí, né? Tá na nuvem, o Araújo tem também isso aí. SBTV. É bom falar muito desse troço aí, que é uma coisa meio... Vamos editar isso aí. Vamos pular. Então vamos falar de filme, então, Márcio. O que você tem visto de filme? O que você recomenda aí? Aliás, você viu a série do Michael Jordan? Ainda não vi, não. Todo mundo está falando muito bem, né? Espetacular, tem que ver. Eu vi um The English Game, que é a história do futebol da Inglaterra nos anos 1870, espetacular. A diferença de classes, a precariedade dos campos, da estrutura que eles tinham. É muito bom. São uma série de 10 capítulos, 2 temporadas, se não me engano. Agora, eu confesso a vocês que série eu vejo de vez em quando, mas me irrita um pouco. Me parece um filme transformado em novela. Mas na verdade é isso. Você contar uma história em 50 capítulos. Os grandes mestres de cinema, em 1h30, fizeram um grande filme. Hitchcock, né, John Ford, Woody Allen. Pô, eu tenho visto muito Woody Allen, revisto, né? Muito western, que eu gosto muito de western. Sou de uma geração do bom. Legal, hein? Muito bom. Geração que o Clint Eastwood chegava de Go Ahead, Make My Day com o bandido, né? Você consumia aquele livrinho de bolso com aquelas historinhas de velho? Claro. Texas. Meu avô era viciado nisso, era um cara bola assim. Eu fui leitor ávido, revista
de quadrinho, incluindo Bolinha e Luzinha. Você lembra de Bolinha e Luzinha? Sobrinhos do Capitão. Muito bom, Recruta Zero. Hoje em dia... isso é da minha época. Você fala que gosta de western, aí estava outro dia com uma amiga minha aqui, eu disse para ela, pois eu gostava do Clint Eastwood, desse negócio do Go Ahead, Make My Day, porque se o bandido reagisse, ele matava. Eu falei, isso é uma coisa machista, apologia da violência, do machismo. Eu falei, não é nada disso, rapaz. Isso é a história do western. O western é assim mesmo, não o velho oeste. Se o bandido, você tem que andar com um revólver debaixo. Isso quer dizer que eu defendo a violência, nem Então execução. Fala do Trinity. É lógico. Ele era mais light. Você já viram o Oeste, Era uma Vez no Oeste? Do grande Eu Sérgio. não vi, não. Eu não vi. Por favor, vejam. Filme de 1967, mais ou menos. Cláudia Cardinale, lindíssima. Lindíssima. Henry Fonda como vilão, única vez na vida dele. Com a música do Ennio Morricone. O filme tem quase 3 horas. Espetacular. Para mim, o melhor Oeste. Era uma Vez no Oeste. Você gosta do Tarantino? Porque o Tarantino traz muita coisa. Tarantino, sou fã de tudo dele. Eu vi o primeiro filme dele quando ninguém falava nele. Cães de Aluguel. Vocês viram esse filme? Sim. Eu lembro desse filme. Eu sou apaixonado por cinema também. Eu estudei cinema, Márcio. Inclusive a nossa estação ali de cinema, estação Net Cinema, está fechada, fazendo uma falta. Tá pedindo recurso. Isso. Eu fui lá colaborar. Eu estou com vontade de colaborar. Pelo menos conhecer mais aí para ver se eles voltam. Porque. Cara. Todo fim de semana estava lá. Lógico. Todo fim de semana estava lá. Todo. Filme europeu, filme iraniano, filme que não passa nenhum cinema aí, né? Bom, vamos fazer mais um breakzinho aqui. Daqui a pouco a gente está de volta com o Márcio Guedes aqui no Pop Bola. Hoje falando de tudo, hein, né? Softball. É verdade. Clínica geral. Clínica geral. Daqui a pouco a gente volta. Informação em segundo lugar. Tá procurando promoção e um monte de vantagem? Vem, Costa Azul que tem. Oferta em todos os setores, você não perde a viagem. Vem, Costa Azul que tem. Variedade, economia, sai do vai e vem. Preço baixo todo dia, fique esperto e mande bem. O Costa Azul tem muito mais variedade pra você economizar. Vem pra cá e aproveite. Vem, Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. Pop Bola! Informação em segundo lugar. Pop Bola! Bom, estamos de volta com o Pop Bola. Eu sei que o Márcio está falando de cinema, gosta muito de cinema. Vamos cada um escolher aqui o filme da sua vida. Qual o filme da sua vida? Começa aí, vai, Lopes Maravilha. Então, vou escolher um brasileiro para dar uma moral para o cinema brasileiro. A Dama do Lotação. Não, foi o primeiro filme que eu vi, cara, no cinema, com a carteira de estudante falsificada. Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia. Tá. Grande filme. O meu é Casablanca. Não, desculpa. Não, fala, Márcio, fala. Não, cito 2. Casablanca e Amarcord. Tá. Amarcord do Fellini e Casablanca do Michael Curtis com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Frajó. Não vale a pena. Eu lembro o primeiro que eu fui no cinema, cara, que marcou. Tinha álbum, tinha um monte de coisa. Tom e Jerry, era o Retorno de Jedi. O Retorno de Jedi. Foi o primeiro. Tinha os personagens, álbum, revista e quadrinhos. Foi o primeiro que me marcou, assim, não por ele ter uma grande importância no mundo do cinema. Mas atualmente Frozen, né? Que você é fã. Agora é. A última vez que eu vi Frozen, seu pai não estava legal, não. Tinha bebido muito. Ô, Frajola. Oi. Tavares, vai lá. Cara, o Márcio ia falar, cara. Fala, Márcio. Anteontem passou, acho, no Cult, o ET. Eu revi o ET. Consegui me emocionar de novo com o ET, sabia? É muito bom. Pois é. E é o tipo de filme que não pode ter sequência. Acabou ali. É verdade. Voltar com outro dedo que acende não rola. Fala, Tavares. Mas acontece, fizeram um filmezinho de 5 minutos com aquele garoto que fica amigo do ET, ele hoje adulto com a família dele, e o ET visita ele na noite de Natal. Ele já grande, eles se reencontram, se abraçam. Você voltou e abraça o bichinho. Muito emocionante, muito legal. Fizeram isso? Fizeram um comercial. Tem um comercial. Procura isso, você vai gostar. Muito legal. Muito legal. Fala. Aí tem um também que é legal do Caverna do Dragão. Fizeram isso com um comercial. Fala aí, que é desenho animado, nem é filme. Fala, Tavares. O filme que eu mais marcou mesmo. Um filme que eu penso até hoje nele. Inclusive tenho ele comprei ele agora com editado, reeditado. Expresso da Meia-Noite. Violentíssimo, né? Violentíssimo, mas é muito bom. Violentíssimo, é maravilhoso. É muito real, né? Porque é uma história real. Aquela prisão horrorosa ali. Horrorosa, espetacular esse filme, Expresso da Meia-Noite. É um belíssimo filme, sem dúvida. Cara, tem vários, mas eu vou em Bastardos Inglórios, já porque a gente tá falando de Tarantino. Obra-prima.
gosto muito. E aí, cara, putz, cara, tem... Vou de Bastardos Inglórios, para mim é o que eu mais... É Hitchcock, Psicose, Janela Indiscreta. Sabe um que eu vou rever? Vou falar o meu aqui. O meu é Cinema Paradiso, que é o filme que eu mais gosto, é o Cinema Paradiso. Adoro o Cinema Emocionou. Paradiso. Outro dia Cinema Paradiso. agora. Genial. Eu sempre choro. Sabe um que eu revi há pouco e vou ver mais uma vez agora, é o Scarface, o primeiro, lá atrás. Bom filme também. É um baita filme, porra, Com Al Pacino, é o primeiro de anos 30. Não, desculpa, não, com Al Pacino. Com Al Pacino, esse já é filmagem. O primeiro foi com o Comune, de 1931, em branco e preto. Isso. É um bom filme, guardado as proporções daquela época, recursos eram pequenos ainda. Mas com o Pacino. Maravilhoso, muito bom. Eu vou rever, tá no Netflix. Márcio, além do cinema, do futebol, você tem outra grande paixão? Olha, as coisas que eu mais gosto na vida são praia, cinema, futebol, sexo. É bom. É bom, né? Pena que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não. Depende. Sexo na praia, jogando futebol, não dá pra fazer. Na minha idade, está tudo mais moderado. Tudo mais moderado. O atacante sobe só na bola certa, né? Mais qualidade e menos quantidade. Boa. Se fizer tá bom, né? Olha, antigamente, rapaz, quando eu tinha meus 20 anos, eu ficava na praia de 11 da manhã até 7 da noite. A minha pele aguentava. Hoje em dia, se eu ficar 3 horas... Tô rico. Se sente muito, a pele não aguenta mais. Mas o sol era outro também, né? Exatamente, não é só violento a pele, o negócio, entendeu? Nadar também, nadar não pode nadar como nadava antigamente. E sexo também tem que ser uma coisa mais, né? Cerebral. Toque me voe. Mais cerebral. Mais cerebral é muito bom. Se bem que o sexo tem que usar a cabeça sempre. Usar a palavra e a cabeça. É verdade. Né? Ô, Márcio, diga lá. Você jogava bola, você gostava ou não? Ou era ruim de bola pra caramba? Vou comentar. Joguei muita bola na praia, no Leme aqui, mas inclusive tínhamos uma pelada que a gente formou com os amigos, que de repente, todos os sábados, assim, 1h da tarde, ficava assim, 30 pessoas esperando para entrar, mas eu era péssimo jogador. Eu tinha que me isolar numa ponta, não ter ninguém me marcando para eu correr com a bola, e aí eu passava bem, cruzava bem, mas muito ruim no pequeno espaço. Não tinha menor habilidade. E areia é complicado. É isso que eu ia falar. O futebol, para quem não tem muita habilidade na areia, com aquela variação de terreno, correr com bola ali não é para qualquer um, não. Bom, na areia é goleiro. Eu era goleiro de areia. Muita gente ruim também. Tinha muita goleiro gente que na areia. Nada, né? Isso ajudava. Tem. Muita gente, por incrível que pareça, tinha gente pior do que eu. É difícil, mas tinha. Então você jogou muita bola na quantidade, na qualidade. Sem dúvida, na quantidade, na amizade, os meus amigos, cervejas e tal. E para a parte física era bom, porque a gente corria bem ali. Não conheço nenhum comentarista, Márcio, que seja craque de bola, talvez por isso tenha ido comentar, mas tem muito ex-jogador comentando. Você é a favor, você é contra ou não? Tem muita gente que critica, né? Eu acho que podem ser convidados, assim, alguns são bons, tudo bem. Nos Estados Unidos eles usam muitos ex-jogadores para comentar basquete, futebol americano, isso é normal. Agora, você de repente ficar só com ex-jogador, ou então valorizar extraordinariamente, aí eu acho que é um pouco de exagero. Você tem que dar mais espaço para aquele comentarista jornalista, né? É porque vira condição, né? A condição de ser jogador é ruim. Porque o cara pode ser bom, né? Mesmo ser jogador, ok. A gente tem comentaristas que são jogadores, foram jogadores, são muito bons. Mas não pode ser, não é só pelo fato de ele ter sido jogador, né? Porque ele é bom, pô. E muitos deles agridem os ouvidos com erros de concordância horrorosos, engolindo S no final, uma coisa de louco. Parece até senador, deputado, né? Que falam pessimamente, a maioria fala muito mal, né? Como se fosse sine qua non, se fosse uma parada. Não, o cara só pode falar de futebol se ele jogou futebol. Não dá. Isso tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra, sem dúvida alguma. O Frajola, foi uma piada pra você, Frajola. É melhor tu ficar calado aí. O Márcio falou isso só no último bloco. Já deu uma frieira aqui na espinha. Ele falou isso no último bloco. Se ele fala no primeiro, eu dou atenção. Tô soltinho aqui, ó. Mas canelada aí. Da tua teoria do resenha, da ESPN. Não. A minha teoria é o seguinte, Márcio. Tem aquele programa na ESPN, o Resenha Sport TV, Resenha ESPN, que é um programa com ex-jogadores, vão lá e trocam ideia, batem papo, o Alex Cabeção tá sempre lá, e o André lá daquele Plihal comanda e tal.
E a gente fica olhando, os caras têm muita resenha, né, cara? Os caras, porra, era uma outra situação, então os caras vão lá e contam várias histórias. E eu tenho a impressão, Márcio, que daqui a 10 anos, quando essa garotada de hoje em dia, né, parar, eles não vão ter essa resenha, eles não vão ter história para contar, essa é a real, assim. Eu acho que eles estão muito fechados no mundinho deles de Walkman. De Walkman nem existe mais, né? Mas de fonezinho. Entregou a idade. Não, de fonezinho de ouvido e celular na mão e rede social. Não tem aquelas histórias mais de concentração. A impressão que eu tenho, não sei se você concorda. Eu tenho essa impressão também. Vamos esperar, mas eu acho que exatamente por aquilo que eu falei antes, porque eles eram muito mais abertos para a imprensa, para a vida em comum, estão muito fechados. Eu acho que antigamente havia coisas românticas, né? O futebol era mais romântico, assim, não era tão profissionalizado. Levado menos a sério, né, Márcio? Exatamente. Exatamente. Tanto que eles não eram milionários. Todo mundo virou milionário no futebol hoje em dia, né? Naquela época, não. Você vê que hoje em dia muitos deles terminaram as carreiras e ficaram com problemas financeiros, inclusive, né? Caso Jairzinho, Roberto, quer dizer, não são pobres, mas eles não têm o poder aquisitivo desses craques atuais que, por várias gerações, vão poder estar com a sua família em boa situação. E não jogar metade que os caras jogaram. Não precisa ser craque, não, hein, Márcio? Não. Precisa ser craque. Precisa ser um Zico. Titular de primeiro time, já chega. Se o sujeito ganha 100 mil por mês, saláriozinho, e se o cara sabe economizar, eu ganhei muito menos do que isso na minha vida e não, patrimônio. Por que esse cara não consegue? Se for botar o time do Flamengo, por exemplo, 100 mil, quem ganha 100 mil lá é pobre. É o Gandula. O jogador que está ganhando 100 mil agora lá no Flamengo é pobre. Nós teremos essa resenha assim daqui a 10 anos, né, na ESPN, talvez com o Plihal. Hoje recebendo aqui fulano de tal, que foi assessor de imprensa de jogador X. Assessor de imprensa. Né? É isso. Ô, Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Hoje o grande vilão do futebol, pelo menos algumas pessoas pintam, né, do calendário, são os estaduais. Qual a sua posição em relação aos estaduais? Você acha que deveria acabar e ficar só os grandes torneios brasileiros? Ô Lopes, não acabar totalmente não, porque eles têm uma marca emocional do torcedor, tem história. Teriam que ser mais enxugados, com talvez 6 clubes, 8 no máximo, em um mês e meio, quase que uma pré-temporada do futebol. Agora, com menos espaço que tem atualmente. Atualmente tem 3 meses, avanço por abril, às vezes maio. Isso não dá mais. Tem que ser menos e depois você dá mais espaço para o brasileiro, Copa do Brasil. Porque tem muito torneio hoje em dia, tem Sul-Americana, Libertadores. Talvez uma solução para o estadual fosse você engordar com os times pequenos lá em outubro, novembro, queimar essa galera e os melhores. Faz eliminatória. Que não está jogando, né? Outubro e novembro eles não estão fazendo nada, né? Pois é, e aí, por exemplo, de repente era uma ideia. Pode juntar até 2 divisões, talvez. Podia fazer, digamos, a fase final com 6, no máximo 8 clubes, dividir em 2 grupos de 4, tal, rapidinho, só para ter um campeão e a torcida ficar satisfeita com o estadual, campeão estadual, não acabar de vez. Mas tem que minimizar muito, né? Agora, Márcio, você falou que a melhor competição que você acha é a Champions League, ela é mata-mata. Você acha a fórmula do brasileiro bacana, assim, pontos corridos, ou aquele mata-mata era melhor? Essa é uma grande discussão, hein? Essa é terrível. Porque o pontos corridos é o mais justo, é o mais lógico, premia o melhor. Mas o futebol é bacana porque nem sempre premia o melhor, entendeu? Então, acontece, por exemplo, vou dizer para você o seguinte, até 2002, o brasileiro tinha sempre uma final, porque tinha quarta de final, semifinal, final. Era o mata-mata. Eu lembro de todas as finais dos brasileiros. De 2002 para cá, você esquece, não sabe quem foi o campeão, por quê? Não tem final. Quem foi em 2009? Como é que foi? Não se lembra? Cai na poeira do tempo, não tem final, fica desagradável. Entendeu? Então, eu sou favorável a você fazer um mix. Fazer assim, dar muita força ao pontos corridos, mas até o ponto, digamos, chegar a 4 times, ou sei lá, 2, 4. 8 times, fazer uma final. Que seja, 8 times. Formar uma final. Mesmo que dê vantagem, que fez melhor campanha, mas faz uma final, porque a final é que fica na memória do torcedor, que fica você guarda como é que foi aquele ano do futebol. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo e vou além. Não tinha pensado nisso. Eu concordo e vou além. Exterminaram a zebra. A zebra. Não tem mais zebra, pô. Aquela coisa do oitavo jogar... No mata-mata da Copa do Brasil. Em pontos corridos não tem zebra. São Caetano, pô. O São Caetano em 2000 veio da Série B, pô.
Na Inglaterra teve o Leicester lá, que foi uma zebraça, né? Mas foi uma exceção ali. Mas eu acho que nem na Copa do Brasil, pô. Até na Copa do Brasil, a zebra acabou, sabe por quê? Porque até 4 anos atrás, os times da Libertadores não participavam. Então, exatamente. O Criciúma já foi campeão da Copa do Brasil, o Santo André já foi campeão, Paulista, Juventude, tudo isso. Aí, agora, na fase final, entram todos os clubes da Libertadores. Então, esses clubes da Libertadores são os grandes favoritos. Não, e eles justamente, eles prejudicaram muitos times pequenos que entram na Copa do Brasil por causa do critério novo agora. Claro. Primeiro que só tem um jogo. O cara tem que ganhar para passar, que se empatar é do time de fora, que é complicado. Já é o mais forte, né? Já é o mais forte. Ele fica meses para entrar em só 5 agora, para se juntar ao pessoal da Libertadores, campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste. E aí, sabe o que acontece? Fica aí o Flamengo toda hora sendo campeão, o Grêmio, que é desagradável, né? Desagradável pra você, né, Márcio? Eu gosto. Aliás, a Copa do Brasil foi uma Copa que a gente não ganhou ano passado, mas esse ano espere. Eu vou falar Apesar que você falou aí de Santo André, o Santo André foi campeão, Márcio? Foi campeão em cima do Flamengo. Tá. Elvis Presley ressuscitou no Maracanã. Verdade. Elvis Presley. Isso são outros tempos. Tá. Tempo que o Botafogo pedia pro Juventude. Vou falar uma coisa agora para agradar os flamenguistas, que os flamenguistas podem ficar chateados comigo. Pô, mas não precisa agradar, flamenguista. O ano passado, o Flamengo, eu adorei ver o Flamengo ano passado. Gostava de ver o Flamengo porque era um bom futebol que estava em ação. Era um prazer ver o Flamengo ganhar um jogo, que era muito melhor que os outros. Esse ano também, no início do ano. Isso é muito legal, isso é muito legal. Ô, Márcio, em cima disso aí, que a gente viu o trabalho do Jorge Jesus, espetacular. Espetacular, muito bom. Não vi nada de novidade taticamente, mas isso também não interessa. O que eu vi é ele botar o mesmo time para jogar toda hora. Ele quebrou com esse negócio. Vamos poupar. Poupar o cacete. Vamos botar todo mundo pro pau, que os caras ganham muito bem. Eu acho que só isso aí já foi bom para o futebol brasileiro. Treinador estrangeiro na seleção brasileira, Márcio. Você é contra ou a favor? Se for o caso, sou a favor, se depender. Por exemplo, esse ano, se o Tite começar a perder, já está meio desgastado, está vendo um probleminha e tal. Se for mal nas eliminatórias, tem que tirar o Tite. Vai colocar quem? Eu colocaria o Jesus. Claro, por que não? Jesus é um cara sério, coloca o time para o ataque, não tem medo, sabe lidar com jogadores de categoria, não tem medo de medalhão, entendeu? Então, e ele tem uma coisa, eu não sei se você concorda, Márcio, diferente dos outros treinadores que passaram lá. Fala português, olha a vantagem também. Não, é verdade. Quando ele estava para entrar, tinha um esquema lá, não. O Diego não pode jogar com o Everton Ribeiro, que também não pode jogar com a Arrascaeta. Porra, meu irmão, bota os caras, botou todo mundo para jogar, ainda botou Bruno Henrique, botou o Gabigol, botou todo mundo para jogar. E acabou com a frescura no futebol. Isso. Não só nesse aspecto, mas como também nessa que vocês falaram agora há pouco de poupar jogador. Isso. Sim. Todo mundo jogando e todo mundo aceitou, respeitou, porque ele tem uma gestão inteligente. Os jogadores acreditam nele, ele tem uns auxiliares que prezam a parte de tecnológica, tudo isso encaixou muito bem. E sabe o que acontece, cara? Eu acho o seguinte, que agora todos os treinadores, não vai ter mais jeito, não vai ter mais desculpa. Os caras vão... Esse negócio de poupar jogador vai acabar, vai ter que acabar, porque vão ser cobrados. O Flamengo, com Jesus, fez isso muito bem ano passado, foi campeão, coisa e tal. E a partir de agora está todo mundo na seringa, porque vão ser cobrados. O cara, vamos poupar aqui. O Renato faz muito isso, né? Renato Gaúcho. Ele ganhou até, poupou e ganhou, né? Mas não ganhou tudo como o Jorge Jesus ganhou. Pois é. Mas ele poupa... Nem ele vai para os jogos, né? Nem ele vai. Não. Porra, então isso vai acabar, né, cara? É um legado, vai deixar um legado, né? Que é importante. Isso, eu acho. Já deixou, né? Já deixou, Márcio, a pergunta que eu sempre faço, né? O pessoal vai me encher o saco aqui. É sobre o Neymar. O Neymar, o comportamento do Neymar extracampo atrapalha o rendimento dele? Muito. Porque eu acho que o jogador, eu não sou moralista, o jogador pode ter sua vida noturna, pode beber de vez em quando, tudo bem. Agora, ele como atleta, ele tem que se poupar mais e tem que preservar a imagem dele. O Neymar faz muita besteira fora de campo, tem declarações arrogantes e problemas com torcedores. Enfim, acho que o Neymar, que no começo era uma espécie de um ídolo de criança até, né? Ele tinha uma... As crianças adoravam o jeitão dele. Adora. Odeio. Perdeu muito, se tornou uma figura antipática, inclusive dentro de campo, caindo toda hora, reclamando do árbitro, reclamando dos companheiros, criando caso. Ele se julga acima dos outros. Eu acho que isso aí... Já está com 27, eu acho, o Neymar, né? 27 anos. Por aí. Eu acho que não vai, sei lá, já era para ter amadurecido há algum tempo, né? Acho que ele vai perder essa chance
esse pulo do gato, ser o melhor do mundo. Ele é muito antipatizado pelo mundo do futebol lá fora. Ele vai ter que mudar muito, melhorar muito, ganhar um grande título, com grandes exibições e novo comportamento para ser assim, um grande ídolo do futebol brasileiro. Márcio Guedes, nossa referência no jornalismo esportivo. Muito Márcio, bom. Referência. assina embaixo tudo que você disse aí sobre o Neymar. Olha, prazerzaço falar contigo. Eu agradeço muito a vocês o convite. Também foi um prazer muito grande conversar com vocês e espero que outras vezes também eu seja convidado. Você é de casa. Eu não é convidado, você é de casa. Já é amigo, não é convidado, é amigo. Muito obrigado amigo. a flamenguistas, vascaínos e principalmente botafoguenses. Boa! Valeu, Márcio! Valeu, Márcio! Um abraço. Abraço. Valeu, Márcio. Obrigado aí, meu irmão. Saúde Valeu. aí. Obrigado, viu? Em segundo lugar.